Paz do Senhor Jesus, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do conteúdo de educação cristã. Nós dividimos em três partes, conforme é o nosso costume. Hoje nós falaremos a respeito da cultura secular, da cultura cristã, da ética, do testemunho, dos métodos de ensino de Deus, para deixar para a última aula o estudo sistemático. Tá? Então, hoje nós teremos uma aula até curta, né, mas bastante interessante. Depois vocês leiam esse conteúdo, nós vamos da página 298 até a 308, tá? Vocês estudem aí, façam as lacunas, respondam aí as recapitulações, isso para fixação da matéria, tá? Então, olha só, ele inicia aqui na página 298, no item 1.4, cultura secular, ele inicia dizendo assim, vocês já podem grifar isso. Assim, como filhos de Deus, devemos transitar nesse mundo e não nos envolvermos com sua cultura, mas apresentar a cultura vinda de Deus, como um novo povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele faz aqui uma remissão a Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Então, nós vamos entender nessa breve exposição de hoje que, embora estejamos no mundo, do mundo nós não somos. E nós temos que entender a cultura que nos cerca, mas entender não para absorver nos nossos modos e costumes, na nossa moral, na nossa ética. Nós devemos entender para dar o combate da fé, não é? Não é o combate da paulada, não. Às vezes dá vontade, mas não é esse o combate. O combate da fé, porque nós precisamos apresentar a cultura vinda de Deus para eles, numa linguagem deles, numa forma deles, mas apresentando a palavra de Deus, sem modernizar, sem contextualizar fora do contexto que é apropriado da palavra, não é? Nada de mudar a palavra, é apresentar. Ele diz aqui, olha, citando, fazendo referência a Romanos 12, 1, 2, Paulo em Romanos roga a posição que devemos ocupar. Primeiro, como novas criaturas, devemos de forma dedicada nos apresentar a Deus em sacrifícios vivos, portanto aptos para agir no mundo com uma mente pronta para prestar um culto racional e não sermos modelados pelo mundo, mas antes transformados pela renovação do nosso entendimento. E segundo, não podemos nos apaixonar pela cultura do mundo. E nós temos visto hoje isso, não é? Dentro da igreja, pessoas que se dizem crentes apaixonadas pela cultura do mundo. Mais ainda, digo assim, tão apaixonadas que trazem essa cultura do mundo para dentro da igreja. Não estão preocupadas em influenciar, e sim trazer para dentro, tá? Principalmente para poder encher a igreja, quando na verdade não é esse não é isso que Deus espera da gente, né? Trazer a cultura do mundo para dentro. Não, o que Ele espera é que nós levemos a cultura de Deus para o mundo, para fora. Então não podemos nos apaixonar pela cultura do mundo, mas mantendo o único propósito de encontrar os pecadores para testemunhar da verdade. Não devemos nos intimidar por estar no mundo, mas devemos fazer tudo como se fosse para Deus, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa. Isso significa não nos isentarmos do mundo, mas nos incluirmos nele. O que quer que façamos no mundo, façamos para a glória de Deus, tá? Lá embaixo, no finalzinho, ele vai citar aqui um autor que eu não consigo nem pronunciar,
Ele diz assim: somos chamados para educar e aculturar de forma cristã. Um desafio totalmente possível. Devemos ser moral e espiritualmente distintos sem estarmos culturalmente isolados. Por isso que eu disse, nós devemos entender a cultura secular, devemos entender o que é que eles estão fazendo, medir segundo a nossa régua, que é a palavra de Deus, e influenciar, contrapor a cultura secular com a cultura da palavra de Deus. Na página 299, ele vai dizer assim, está no segundo parágrafo aí: na fé cultura cristã, sempre existirá o desafio da inculturação, por meio da expressão da nossa fé na relatividade da cultura e infidelidade ao Verbo encarnado. Ou seja, o nosso papel é transmitir a cultura da palavra. E ele diz aqui, olha só, por meio da expressão da nossa fé e fidelidade a Jesus Cristo, aos ensinamentos de Jesus Cristo. A cultura não é estática ou única, mas cada sociedade tem a sua. Tá? Então ela muda segundo o tempo, conforme os tempos, não é? É o que a gente chama da moral. A moral tem a ver com os costumes. Mas aí ele fala assim, porém a nossa fé, a nossa cultura é superior. O evangelho não é produzido, nem é domínio de nenhuma cultura. Ele vem de Deus. Por isso, nesse sentido, ele é superior. Ele não está à mercê das modernidades, do sinal, vamos dizer assim, da evolução dos tempos. Eu acho que a gente está andando para trás, né? Na moral e nos costumes. Mas o que eu quero dizer é que ele não está sujeito a mudanças, a mutação. Ok? Ele cita aqui o Moeller Jr., mesmo em face da diversidade cultural, os cristãos devem expressar a autoridade transcultural da Bíblia. Ou seja, não importa em que cultura você vai estar, a Bíblia vai ser sempre a mesma. A mensagem, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus é sempre a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tá? Aqui ele diz assim, porque eles são os únicos do planeta com uma mensagem que é distinta a pessoas de todas as culturas, os cristãos. Tá? Além disso, nós temos a única mensagem que não precisa ser transformada e redefinida em cada circunstância cultural, porque estamos falando sobre condições permanentes, como o pecado, o caráter de Deus e a cruz, né? O sacrifício de Jesus Cristo. Então, são condições permanentes. Pecado é pecado aqui e em qualquer outro lugar do mundo. É o mesmo pecado. Tá? Não importa se lá na cultura deles fala, olha, está tudo bem. Não está tudo bem para Deus. Vocês conseguem entender isso? Então, a autoridade da Bíblia é transcultural. Seguindo, aqui no penúltimo parágrafo, diz assim, assim como nós cristãos somos dotados de uma herança bíblica, que é a verdade absoluta, a palavra de Deus, infalível e inerrante, nós temos que introduzir a mesma educação bíblica com amor. Por isso nós devemos compreender a cultura, mas não concordar com ela e nem praticá-la. Tá? Mas com amor nós devemos ensinar, pregar, anunciar as boas novas. Mas o amor cristão parte de pressuposições absolutas, que envolvem misericórdia, bondade e justiça, gente. Hoje se esquecem muito dessa parte, né? Deus é amor, mas é justiça, tá? Temos em Jesus Cristo um exemplo, o amor do Senhor, não é? E assim por diante. Temos na Trindade, e ele vai seguindo. Essa parte toda vocês leiam, porque eu estou sintetizando bastante, tá? Para a gente ganhar tempo. Na página 300, lá no terceiro, quarto parágrafo, ele vai dizer assim, já falamos da cultura e também do amor. Então, nós falamos da cultura e falamos que tem que ser com amor. Aí ele segue, porém, para isso se faz necessário realizar a conformidade daquilo que cremos na vida cotidiana, ou seja, a ética cristã, e isso é um desafio constante no mundo de práticas tão contrárias ao cristianismo, em um mundo em que os homens se encontram em situações de decadência moral e ética. Assim como no ato de amar,
na ética, olha só, também exigirá absolutos. É aqui que vai entrar essa questão de que Deus é amor, mas é justiça também, tá? Porque se nós devemos amar ao próximo, porque é mandamento, a justiça de Deus também é um absoluto. E nós temos que conjugar essas duas coisas. Porque o amor, na verdade, não é você ser condescendente, você aceitar o erro. O amor é você dizer qual é a verdade para sair daquele erro. Esse é o amor. Não existe amor maior do que você anunciar Jesus Cristo, a salvação. Não é? Muita gente não entende isso, acha que a gente está querendo impor, que isso não é amor, que isso é uma imposição da nossa parte, quando na verdade a gente quer a salvação daquela alma. Tá? Aí ele diz aqui, ó, nunca se pode ter moral verdadeira sem absolutos. Não podemos chamar de moral, mas sempre como dizendo eu gosto disso, eu gosto daquilo. E não tem nenhum absoluto. O homem moderno não tem categoria. Não se pode ter respostas sem categorias. Ou seja, nós somos cristãos. Tá? Essa é a nossa ética. A ética, eu costumo dizer que a ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. E a nossa ética também e principalmente tem que ser segundo a palavra de Deus. Porque se você disser faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, como está cheio hoje em dia dentro das igrejas, tá? Isso aí não é ética cristã, isso é antiético. Tá? No último parágrafo, ele vai dizer assim: temos uma ordem de Jesus no Evangelho de Mateus para que em todos os lugares ensinemos a sua palavra a todas as pessoas, de todas as idades, gênero, etnias, biotipo, condição de saúde, aparência, enfim. Mas esse ensino deve vir por uma educação com bases sólidas, olha só, absolutas, e Jesus fornece categorias estabelecidas por Deus, para que haja respeito e resultado entre todos. Essas categorias devem ser permeadas pela educação cristã através da misericórdia, bondade e justiça. Na centralidade das Escrituras é a forma como Jesus quer que nós andemos. Não quer dizer que deixaremos a cultura secular. Isso nunca foi proposto pelo Senhor, mas realizaremos a obra dele de uma maneira ética, diferenciada, testemunhando em um mundo caído e corrupto. A redação está um pouco confusa aqui, mas volta naquilo que eu disse. Nós devemos entender a cultura secular para poder influenciar através da educação cristã, com a cultura vinda de Deus, que é a palavra de Deus. Tá? Então, ele diz aqui, quando ele diz assim que não quer dizer que deixaremos a cultura secular, ele está querendo dizer o quê? Nós não vamos nos trancar num monastério, numa caverna e ficar lá parado. Vou fazer voto de silêncio e ficar quietinho aqui até morrer. Não, não é isso. Tá? Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é o ide, anunciar o evangelho a toda criatura, ensinando o que Jesus Cristo nos ensinou. Não é? Para que eles também experimentem essa alegria da salvação. Tá? Depois ele termina aqui dizendo, olha, última parte do último parágrafo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. É natural haver uma tensão em nós. Enfim, percebemos todos os dias uma fraqueza humana, pois somos humanos, mas agora lavados e remidos. Isso quer dizer com um potencial que vem de Deus. Aí ele marca aqui, ó, chegamos a ser estas terrenos, tá? Porque nossa cidadania é do céu. Nós somos cidadãos dos céus. E estamos aqui e sofremos essa tensão, não é? A tensão do confronto. Nós estamos no meio de um mundo que está desmoronando, derretendo, fedendo de tanto pecado, de tanta imoralidade. E nós não somos disso. Né? Mas enquanto estamos aqui, nós devemos influenciar, devemos ensinar, ok? Vem aqui uma recapitulação, e aí nós vamos para a página 304 já, que vai falar da educação cristã em si e mostrar que Deus é o mestre, o nosso professor perfeito, tá?
ele fala assim, olha, no segundo parágrafo aí da página 304. Trata-se de uma cultura, tem um L a mais aí, cujos princípios e valores estão fundamentados nos ensinos bíblicos. Ele está falando o que é educação cristã. Trata-se de uma cultura cujos princípios e valores estão fundamentados nos ensinos bíblicos. Portanto, é o ideal de vida de quem busca ser um genuíno cristão, por entender que é exatamente isso que Jesus Cristo estabeleceu. Aqui entra um parênteses, né, da gente concordar com a palavra, gente. Tem muito crente hoje que ele contende com a palavra de Deus. Ele até ensina, ele até prega, mas ele não concorda com aquilo. Gente, como é que pode? Como é que pode? Não é? Isso é antiético, tem um problema aí, dentro daquela ética cristã, né, que nós falamos. Porque se você não concorda com a palavra, você não está concordando com o próprio Deus. Então há um problema sério, precisa ser resolvido. Tá? Educação cristã é a cristianização das pessoas que estão inseridas nas comunidades de fé que professam e querem ser parecidas com Jesus Cristo. Tá? Deus, o mestre perfeito. A educação, aí tem uma frase do Calvino, né? Calvino sempre um tanto quanto radical, né? A educação cristã está acima de qualquer outra educação secular. Estou falando do Calvino um tanto quanto radical, porque o pensamento dele é típico, né, do calvinismo, tá? Então, não estou falando que ele está errado, só estou falando que ele apresenta de uma forma assim bruta, né? Ok? Não estou falando que ele está errado, não. Embora não concorde com a teologia calvinista na parte que eles interpretam a eleição e a predestinação, tá? E também na parte da manifestação dos dons, nós temos algumas divergências, mas não é esse o tema da aula, né? A educação cristã está acima de qualquer outra educação secular. Ela é única. A educação cristã não está presa ou limitada à educação secular, mesmo que saibamos da extensão da educação secular. Mas comparado à educação cristã, trata-se apenas de um gueto. Na educação secular, seus padrões e pressupostos são totalmente mutáveis, e ela é refeita a cada período, enquanto a nossa cultura cristã ela é imutável porque vem de Deus, e Deus não muda nem tem sombra de variação. Mas Deus, mestre por excelência, nos tem preparado um plano educacional. O material didático é a Escritura Sagrada. As Escrituras nos ensinam o que Deus deseja que saibamos. O nível que Deus quer que seus servos cheguem é nada mais, nada menos que na estatura do seu Filho, o que é um privilégio para nós que só pecamos, nós pecadores. Não é? Pelo amor e misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Ele quer que nós cheguemos até a estatura de varão perfeito. Ok? O padrão na educação cristã é a perfeição, porque Deus é perfeito. E isso nos dá a segurança necessária que precisamos para viver esse modelo. O modelo na educação cristã que Deus tem para nós é o próprio Jesus Cristo, seu Filho. E temos também um excelente tutor, que é o Espírito Santo, que nos conduz de conformidade à imagem de Cristo. Nosso modelo por excelência, estatura do varão perfeito, meta definitiva de todo crente. Tá? É cada dia se parecer mais com Jesus Cristo. Isso é crescer na graça. Tá? Nós crescemos na graça na medida em que imitamos e nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo. E crescemos no conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo através do estudo meditativo correto da palavra de Deus. Depois ele vai até o final ali, olha, estamos diante de uma educação, está no penúltimo parágrafo ali da 305. Estamos diante de uma educação que nos conduz à santidade. Olha só onde nós vamos parar, hein? Sem santidade ninguém verá o Senhor, não é? O grande significado da santidade é sermos feitos à semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era contaminado pelo mundo. Jesus Cristo influenciava. Jesus Cristo não era enganado. Jesus
Cristo combateu a tentação de Satanás com a palavra de Deus. A tentação vinha distorcendo a palavra, e ele respondia com a palavra, tá? E rebatia, confrontava e combatia a tentação com isso. Então, é possível? É possível, sim, com a ajuda do nosso tutor, que nós acabamos de ler, o Espírito Santo, tá? Então, olha, para esta disciplina temos o mestre dos mestres por excelência. Deus ensinou a Moisés o que fazer e falar. O ensino está associado à unção do Espírito Santo. O Senhor também ensinou nas obras artesanais, né, na construção do tabernáculo. Tem muito a ver, mas ele quer dizer o quê? Que o Senhor nos dá a revelação do conhecimento necessário, tá? Aí vem aqui uma recapitulação. E na 306, nós já entramos pelo método de Deus e sua eficácia. Isso é interessante, vejam, o entendimento proposto por Deus. Ele diz assim, Deus, ele cita o Salmo 32, versículo 9, e diz, Deus não criou o homem para ser uma pessoa passiva intelectualmente. Tá? Nós não somos uma ameba, nós pensamos. E Deus quer que nós pensemos e usemos a nossa inteligência que Ele deu para a gente. Senão, Ele teria feito a gente um bicho, não é? Não, Ele fez a sua imagem e semelhança. Olha só no segundo parágrafo, ele diz assim, o que Deus propõe para os homens é que tenha qualidade de percepção, um caráter eficaz e ter bons resultados, podendo discernir o meio em que vive e transformá-lo pela esperança no que crê. Olha só que coisa interessante, né? Uma forma simples de falar qual é o nosso objetivo, tá? É ter percepção, um caráter eficaz, que é o caráter de Cristo em nós, e ter bons resultados, tá? Como ter bons resultados? Discernindo os meios e influenciando pela nossa fé. Olha que coisa linda, né? Quando a gente vê uma construção assim, bem feita, né? No Salmo acima, né, que é o 32, lemos Deus desejando, anelando por um homem de raciocínio, capaz de pensar e repensar o mundo. Quando faz uma comparação com animais que não têm entendimento, estão sujeitos a comando brutos, como cabresto de cavalos, que de outra forma não obedecem. Então, ele mostra a diferença entre a grande capacidade que nós temos e a dos animais, que não foram feitos à imagem e semelhança, né? Nós fomos, tá? Aí ele continua aqui, olha, para o homem é natural criar e fazer coisas, desde ordem físicas, como construir uma casa, fazer artesanatos, ou comportamentos de etiquetas, tá? Ele cita o 21 aqui, ó, o provérbio 23. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Então, é o que ele fala da percepção do meio ali, né? A palavra ensina como devemos nos comportar em determinados lugares ou pensar a alma, a parte não física, espiritual, tá? Ele cita de novo ali um versículo, mas de Jó, está no rodapé, tá? As citações. Depois ele segue, olha só, Deus usa vários recursos para ensinar ao homem o seu discernimento espiritual. Como se dá o discernimento? Através da observação, irmãos. Salomão diz que o homem sábio não se perde em distração. Ao contrário disso, o homem sábio observa e avalia sem se distrair. O fato de vivermos em uma sociedade pragmática, onde os fins justificam os meios, não permite ao homem parar e examinar, gastar tempo e estudar. Tá? O mundo quer que a gente faça tudo no automático, porque eles dão o padrão. Eles dão aquele padrão e é aquele padrão que vai te levar para o buraco, não é? Alguém já disse, certa feita, é um conhecimento aqui popular, um ditado popular, aquele que não se senta para aprender não pode levantar para ensinar. Tá? Então, nós precisamos ter atenção no que a gente faz. Então, é ler a palavra, meditando naquilo, em oração, pedindo iluminação ao Espírito Santo, levando a sério, como eu disse agora há pouco, não é? Nós temos que receber a palavra com mansidão, porque aquela é a revelação de Deus para nós,
Não ficar contendendo contra a palavra. Não concordo com isso. Como assim não concorda? Quem somos nós? Não é? Nós dependemos da graça e misericórdia de Deus. Nós é que devemos nos amoldar à palavra, não a palavra é que deve se amoldar ao nosso querer, a nossa vaidade, a nossa cobiça, o nosso eu acho. Nós não achamos nada, não é? Deus é a sabedoria suprema. Ele põe aqui assim, olha só, analisaremos, enroscou a língua, no Antigo Testamento, quanto da importância do entendimento seu emprego aos homens. Negativamente. Ele está falando de entendimento, tá? De conhecimento. As ruínas de Israel sucederam por falta de entendimento do povo. O profeta foi enviado para falar, mas não deram ouvidos. Está em Oséias 4,14. Tá? Ele diz assim, não castigarei as filhas de vocês, nem as suas noras. É um povo que não tem entendimento e corre para a sua perdição. Aí ele cita ainda Oséias. Depois ele fala assim, adverte o povo o que acontece para com aqueles que transgridem a orientação do Senhor, tá? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. O conhecimento é dado por Deus a todos os homens. O que temos, ele nos concedeu. Ignorar a Deus é loucura, e o que faz isso usa a sua inteligência para o mal. Ele cita Jeremias, o meu povo é insensato, eles não me conhecem. São filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Já pensaram? A palavra nos ensina que a sabedoria humana é maligna. Não é? Está em Tiago, se não me engano, né? A sabedoria que nós temos que pedir é a sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Essa é a parte negativa da falta de entendimento. E, positivamente, ele usa Salomão. Tá? Ele usa Salomão quando Salomão ele dá a Salomão a faculdade, né, dele pedir alguma coisa a Deus, e ele pede sabedoria e entendimento para poder guardar a lei e reinar sobre o povo de Israel segundo a vontade de Deus. Isso agradou a Deus. Isso foi de encontro à vontade de Deus. Aí ele diz assim, olha só, podemos concluir que a vontade de Deus para nós é que o obedeçamos. Assim como Salomão foi abençoado por Deus por fazer a sua vontade, a igreja nossa, né, desses tempos, pode ser abençoada se obedecer às ordens de Jesus. A obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Né? Nós somos pais e mães e nós sabemos disso, como nos agrada quando nossos filhos são obedientes. Dá vontade de presentear, não é? Dá vontade de retribuir. Assim é com Deus. Quando obedecemos, Ele nos abençoa. Os dois últimos parágrafos aqui, ele diz assim, quando as pessoas, os governos, se submetem à vontade e inteligência de Deus, registrados nas Escrituras, tudo de bom pode acontecer. O entendimento proposto por Deus é totalmente seguro, pois teremos como instruidor no processo o próprio Criador. Então, é sinônimo de inteligência buscar a Deus nas Escrituras, ou através das Escrituras, pois são as mesmas que têm poder para nos instruir. O verdadeiro entendimento está no conhecimento, e Deus concede esse discernimento aos simples. Aos simples, o que quer dizer esse simples aqui, irmãos? Justamente aquele que não contende com a palavra, aquele que é humilde para receber a palavra com mansidão. Não há desculpas para não adquirir conhecimento, que por sua vez só se adquire através da palavra de Deus. Esse entendimento é proveniente de Deus e faz com que tenhamos discernimento em todas as coisas. Como eu disse no começo da aula, é a nossa régua. Nós devemos medir tudo ao nosso redor, tudo na nossa vida, através dessa régua que é a palavra de Deus. Fazendo isso, nós agradamos a Deus. Nós agradamos a Deus, além de estarmos nos instruindo segundo a sua vontade. E nos instruindo segundo a vontade de Deus, nós temos condição
de manter uma vida eticamente cristã, de não nos apaixonarmos pela cultura do mundo e influenciarmos. É uma luta árdua, irmãos. É uma luta árdua. Cada dia vai ficar pior. Você ser fiel até o fim e ainda dar a eles a explicação do porquê da nossa bendita esperança. E isso faz com que nós tenhamos mais responsabilidades ainda, de nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, colocarmos em prática, porque o testemunho de vida, às vezes, é muito mais eficaz do que uma retórica, uma oratória, você ter uma capacidade de falar, de se comunicar, de pregar, mas a pessoa vai olhar para a tua vida, nos pequenos gestos, no padrão. Fala, puxa, esse irmão é firme mesmo, é crente. Tá? Porque não adianta nada você pegar um microfone, falar coisas lindas segundo a palavra de Deus e sair dali e vai tomar uma cerveja no boteco. Ou falar palavrão, ou andar largado por aí, como os do mundo fazem. Não vai adiantar nada. Tá? Então a educação cristã envolve tudo isso. Mas vejam que vem da palavra de Deus, que não muda, que não é modernizada. Deus não tem tempo para ele. Ele existia antes do tempo. Tá? Então nós precisamos ter essa consciência, principalmente nós que somos estudiosos da palavra. Ok? Nós chegamos então aqui no tópico 222, Deus nos instrui, que nós vamos deixar para a próxima aula. Tá? Nós vamos ver a instrução, ensino, aconselhamento, para entrar no ensino sistemático da palavra e a conclusão, tá? As observações finais. Amém, irmãos? Tudo tranquilo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato pelo grupo ou por mensagem particular, não tem problema, e nós vamos conversando. Façam as lacunas, eu já botei o trabalho para vocês já adiantarem. Na próxima semana, nós vemos a terceira parte, para que na outra semana nós nos encontremos, querendo Deus, para a prova e para o nosso contato presencial. Ok? Eu peço aos irmãos que tenham paciência, né? Tem semana que eu consigo colocar a aula mais cedo, tem semana que não consigo colocar, aí coloco mais para o final da semana, porque realmente a seara está grande e aí os braços são poucos, né? Ok? Mas nós vamos seguindo com graça de Deus, nós vamos seguindo. Tá? Espero que vocês tenham uma semana muito abençoada. Senhor meu Deus, nós glorificamos o teu santo nome, te bendizemos, te louvamos e rendemos graças a ti, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, pela habitação e obra do Espírito Santo em cada um de nós. Nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos da tua palavra, Senhor, da tua sã doutrina, e te pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para vivermos segundo esse aprendizado e colocarmos em prática, Senhor, sempre agradando a Ti para o louvor da Tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe.